Então você abre em Romanos capítulo 11, versículo de número 22. E abre em Amós capítulo de número 4, versículo de número 12. Vamos ser fiéis ao que o Senhor nos entregou esta noite. 11, 22 diz assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Amós capítulo 4, versículo de número 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Pai santo e querido, amado Deus, aqui estamos na tua presença. Glórias, honras, majestades e louvores ao teu nome. Deus, esta é a tua palavra e este é o teu povo. Senhor, faz mais uma vez que a tua palavra, ó Deus, encontre terra fértil. Aleluia. Ouvidos atentos. Ó Deus, ministra ao meu coração, para que da minha boca saia a tua palavra de forma clara, eficiente, para que quando encontrar este terreno fértil, a tua palavra como uma boa semente prospere e haja frutos para a glória do teu nome. Se assim tu fizeres, Senhor, todo louvor, toda honra será dada sempre a ti. Amém. Podeis assentar no nome de Jesus. Amados irmãos, nós já falamos durante esses dias, e creio que tudo que temos pregado só é a introdução daquilo que Deus colocou no meu coração acerca do tema juízes e juízos. Só estamos introduzindo o assunto, e nós já falamos sobre o papel da igreja, sobre como a igreja deve se comportar. A igreja, ela deve entender que ela deve julgar as coisas mais simples, porque ela é capacitada para julgar coisas espirituais. Então essas coisinhas pequenas da vida, nós deveríamos estar já capacitados, porque como disse o apóstolo Paulo, já dissemos aqui, nós julgaremos o mundo e os anjos. Se a terra deve ser para nós uma preparação para o tempo vindouro, então a igreja precisa estar pronta para fazer bons julgamentos. Este é o papel da igreja. Mas falamos das consequências de quando nós não fazemos bons julgamentos. Quando nós não fazemos bons julgamentos, nós nos tornamos réus do juízo. Dissemos aqui que nós pagamos pelas consequências do nosso posicionamento equivocado diante das disputas entre bem, mal, certo, errado. Somos nós que pagaremos estas consequências. Seremos não vítimas da sociedade, mas seremos vítimas das nossas próprias falhas, dos nossos maus julgamentos. E hoje, nós vamos lhe alertar, mais uma vez, e queremos começar lembrando que assim como foi dito ontem, e nós lemos hoje no livro de Amós, toda aquele alerta que Deus coloca para Israel, e toda aquela seca, como foi dito aqui, toda aquela fome, como foi falado aqui, tudo aquilo era uma preparação. Ainda não era o fim, ainda não era a última coisa, e Deus agora estava dizendo para Israel: porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E eu quero mostrar aos irmãos, porque nós criamos
Nós criamos, porque não é a verdade da Bíblia. E por que eu digo que nós criamos? Porque a gente inventou um Deus que no Velho Testamento ele era rígido, ele era severo, e no Novo Testamento um Deus legal, um Deus paz e amor. E isso não é uma verdade nas Escrituras. Eu mostrei para vocês que no livro de Amós, Velho Testamento, Deus traz uma palavra de correção dura. Lá no livro de Amós ele diz: olha, porque isto te farei, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Mas nós lemos também na carta de Paulo aos Romanos que a igreja precisa considerar algo muito parecido com o que Amós disse. Mas agora quem está dizendo é Paulo aos Romanos, no Novo Testamento, no território do Deus paz e amor, como alguém inventou. Neste texto de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 22, Paulo escreve dizendo: considera, pois. É mais ou menos assim, pense sobre isso. Não fique de passagem, não fique à toa, não fique sem prestar atenção nisso que eu vou dizer agora. Considere isso, pense sobre isso, medite sobre isso. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Eu quero só entrar um pouco no contexto do que Paulo está escrevendo aos Romanos, porque a ideia de Paulo é mostrar para os gentios que Deus fez um trabalho para ir ao encontro deles, mas que isso não deveria servir como arrogância. Isso não deveria transformar aqueles gentios em alguém que se sentisse superior. Porque Paulo está dizendo: olha, pense sobre isso. Se aqueles que eram da verdadeira oliveira, os ramos originais, eles foram cortados, imagina o que eu não farei com vocês. Então Paulo vai dizer: considera, pois, a bondade de Deus. E aqui eu gostaria de pensar um pouco sobre esta consideração que deveríamos ter. Esta bondade de Deus. Porque, queridos, uma coisa é a gente ser bom para alguém que pode nos recompensar. Uma coisa é eu dar uma ajudazinha assim, por exemplo, não é? Salvar a vida do filho de uma pessoa importante. Vou falar em termos locais, do prefeito. Aí você foi lá, você tomou uma atitude, e por causa dessa sua atitude, colocou a sua vida em risco e salvou a vida do filho do prefeito. Muito bem. Fazer o que é bom para alguém que pode nos recompensar, todo mundo faz. O problema é ser bom para quem não tem nada para nos dar. A verdade é que Deus tem bondade para nós, mas não precisa de nós para nada. Então considere isso aqui, por favor. Deus não precisa da criatura. Ele é capaz de amar sem interesse. Glória a Deus. Considere isso, por favor. E pensando sobre isso, sobre esta consideração que você deve ter esta noite, porque o texto ele não é só também um texto duro, né? Não é só a parte da severidade que nós deveremos considerar esta noite. Vamos falar sobre ela. Mas também considera, pois, a bondade de Deus. A este homem que Deus não precisa, sua criatura, que não depende dele para nada, Deus planejou, Deus teve
ideia. Depois da queda, ele pretende, ele intenciona um plano de salvação. E desde o Gênesis, Deus já começa a demonstrar o seu amor por nós. E ele vai dizer, no momento da queda, naquele momento em que o homem fez uma atrocidade contra o Deus que ele tinha intimidade. Porque uma coisa é você ler a Bíblia e pensar, eu devo fazer isso ou não fazer isso. Outra coisa é você falar diretamente com Deus e Deus lhe dizer, não faça isso. Adão teve a oportunidade que alguns já tiveram e outros talvez não tenham tido, de falar diretamente com Deus. Ouvir a sua voz. E naquele momento em que Deus, se podemos usar a expressão decepcionado com a sua criatura, mesmo assim Deus ama essa criatura. E ele vai dizer em Gênesis 3,15, o que os estudiosos chamam de proto-evangelho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Os estudiosos dizem que essa é a primeira menção do Evangelho. Ou seja, a primeira boa notícia sobre o que aconteceria com a humanidade. Deus estava dizendo, ei, eu vou enviar meu filho. Eu vou fazer com que ele encarne através da mulher. E esta semente serão inimigas. Mas tem um detalhe, a semente da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Aleluia. Glória a Deus. Neste plano, há uma encarnação. Jesus vai vir ao mundo. E aqui eu quero que você considere isso. Filipenses capítulo 2, versículo de número 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Você entende a bondade de Deus? Você entende esse amor? Amor sem interesses, sem fronteiras, a ponto que seu filho, revestido de glória e majestade, não criado, mas criador com o Pai, ele decide, em favor da criatura, tornar-se homem. Ah, querido, tem muita gente que pode fazer sacrifícios por outros. Existe sim. Eu até, enquanto meditava, lembrei, por exemplo, veio à minha cabeça, não sei porquê, de Maria Quitéria. A história de Maria Quitéria, ela se veste de soldado em uma época em que mulheres não iam para a batalha, e ela enfrenta aquele exército. Mas entenda uma coisa aqui, por favor, para você entender essa diferença. Enquanto Maria Quitéria fazia aquilo em favor de outros, sim, mas ela também estava tendo uma recompensa. Entenda isso, por favor. Enquanto a mulher não podia ir para a guerra, ela agora se valorizava, tomando espada e dizendo assim, eu posso fazer o que os homens fazem. Isso é uma coisa. É você tomar uma outra forma para que aquilo lhe torne maior do que as pessoas lhe consideram. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ser gigante. Outra coisa é você ser grande. Outra coisa é você ser Deus e se fazer homem. Oh, aleluia. É muito amor. Oh, Jesus amado. E eu quero lhe lembrar, esta noite, considere isso, foi por você que ele encarnou. Considere que foi por lhe amar,
Considere que foi porque ele quis se despojar da sua glória para se fazer igual a você. Menor. E eu disse aqui que uma coisa é você ser bom para ser maior ou para ser recompensado. Agora, amar ao ponto de se humilhar. Amar ao ponto de ser considerado, como ele foi considerado, filho de Belial. O pior entre os homens. É preciso ter muito amor para isso fazer. E eu quero voltar a lhe dizer, considere isso esta noite. Oh, aleluia. Não brinque com aquilo que Deus fez por você. Não tome isso como algo fútil, sem valor, a ponto de que você, por não considerar isto, vive uma vida de qualquer forma. Ei, lembre-se por favor esta noite, que para Jesus lhe salvar, ele deixou de ser Deus para ser igual a Barrabás. Lembre-se que não é da época, mas eu estou fazendo só uma colocação para a gente contextualizar nos nossos dias. Ei, lembre-se, Jesus era Deus, mas se fez igual àquele traficante que você talvez fosse. Aleluia. Glória a Deus. Ele era Deus, mas se fez como uma mulher samaritana. Se colocou em uma vida irregular de homem, sujeito às mesmas paixões. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Se ele pode se compadecer das nossas fraquezas, é porque ele podia ter as mesmas fraquezas que nós. Você já pensou o que era para quem era Deus se deixar entregar nas mãos de um corrupto, de um mau caráter como Pôncio Pilatos? Homem capaz de lavar as mãos para não assumir a responsabilidade do que ele estava fazendo. Este é um assunto que você deveria considerar. Aleluia. Considera, pois, a bondade de Deus, o seu amor. Encarnado aqui, Jesus, ainda em Filipenses capítulo 2, versículo 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Você parou para considerar que foi por você? Glória a Deus. Achando-se na forma de homem, humilhou-se. A Bíblia diz: maldito aquele que for morto no madeiro. Jesus se tornou maldito. Meu Deus. Você está considerando isso esta noite? Você está considerando todo o amor que Deus dedicou através do seu Filho à humanidade? Eu quero ler o texto, só para fazer você lembrar. João 3,16. Todo mundo sabe de cor, menos eu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por você. Considere isso esta noite e pare de ficar brincando com o amor de Deus, porque Ele foi muito grande, Ele foi excepcional por alguém que não merecia, você e eu. E o que eu posso dá-lo para que ele faça esse sacrifício por mim? Nada que eu tenho interessa a Jesus. Ele tem todas as coisas, e tudo que foi feito por ele foi feito, e nada do que foi feito sem ele se fez. Tem nada que você possa dar. Talvez você pense assim: então eu vou dar a ele o meu louvor. Louve a ele, agradeça, considere o seu amor, mas entenda uma coisa: Deus não precisa do seu louvor. Aleluia! Glória a Deus. Se você louvar, Ele continua sendo Deus. Se você não louvar, Ele continuará sendo Deus. Considere isto esta noite. Aleluia. Se eu adorar em espírito e em verdade, Ele é Deus. Se eu não adorar, dizer até que Ele não existe, negar a minha fé, Ele continuará inabalável, sendo Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia! Mas estando em forma de homem, Ele também é obediente. Aleluia! Misericórdia. Considere isso, por favor. Deus encarnado como Jesus Cristo é obediente, e você ainda quer discutir se deve obedecer ou não. Considere, por favor, a bondade de Deus. Jesus obediente até a morte, e morte de cruz. Amados, reflita comigo e considere isso. Muitas vezes, na nossa caminhada de fé, algumas coisas nos entristecem, nos deixam aflitos, às vezes nos decepciona, porque aquilo que planejamos, que imaginamos, ou que alguém pregou para nós, não aconteceu, ou não acontece. E muitas vezes nós nos sentimos no direito de esmorecer na fé, de blasfemar, de murmurar. Por quê? Porque aquilo que lhe disseram, eu quero que você dê um retrocesso na sua fita aí. Faça um rebobinamento. Quem já alugou fita de locadora, rebobine o filme, por favor. Lembre-se quem você era. Aleluia. Considera, pois, a bondade de Deus na sua vida. Glória a Deus. Porque se você não fizer isso, você vai ser iludido por uma pregação triunfalista que diz a você que tudo será uma maravilha, e você esquece e não lembra mais que se você tem algo, agradeça a Ele. Se você não tem, agradeça a Ele também, porque você não merece também. Eu quero parar um pouco aqui, só para contar uma experiência. Já contei isso em alguns lugares. Eu sempre, quando conseguia comprar algum patrimônio, algum bem, por um tempo tivemos uma empresa de táxi. Sempre que a gente comprava um carro, a gente colocava dentro da garagem e nós íamos orar. E a minha oração começava assim: Senhor, eu te agradeço, porque eu não mereço, não estudei, e o Senhor me deu tudo isso. A minha oração era sempre essa: eu te agradeço, porque não mereço. Mas no ano de 2013, os ponteiros do relógio fizeram uma volta, ou como diz o mundo, como dizem as pessoas, o mundo deu aquela volta, e em 2013, ao invés de poder comprar para agradecer, eu estava
vendendo, perdendo e não tendo mais. Por um pouco e um pequeno período de tempo, 3 dias, aconteceu comigo o que nunca tinha acontecido na minha vida antes, que é perder sono. Os irmãos que me conhecerem depois melhor vão saber que eu durmo, graças a Deus. Mas eu fiquei 3 dias sem conseguir fazer a coisa que eu fazia melhor na minha vida: dormir. Por quê? Porque eu comecei a me preocupar. Porque como é que Deus estava deixando aquilo acontecer comigo? E eu chorei, eu passei a noite em claro, até que um dia, como um estalo, amém, querido? Estalo, como um estalo, eu me lembrei como é que eu orava quando estava sendo abençoado. Senhor, eu te agradeço, porque eu não mereço. Se eu não mereço ganhar, também não posso reclamar quando perco. Glória a Deus. Aleluia. E o que eu precisava? Ser obediente. Aleluia. Era o que Deus queria naquele momento. E o que Deus queria para este Jesus que você deve considerar esta noite é sendo obediente até na morte de cruz por você. A Bíblia diz que quando os discípulos disseram, ou quando Pilatos disse a Jesus: você não sabe que eu posso te livrar? Jesus respondeu a Pilatos: se eu quisesse, Aleluia. teriam aqui 12 legiões de anjos. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa: o Império Romano completo não era capaz de deter o poder que estava em Jesus Cristo. Então Jesus disse assim: tu não poderia nada contra mim se do céu não fosse permitido. Glória a Deus. Considera, pois, a bondade de Deus por nós que não merecíamos, por nossos antepassados que não mereciam, por uma humanidade que não merecia. Jesus foi até a morte de cruz. Aleluia. Tem gente que pensa que Jesus precisava ressuscitar para ser Deus. Também está enganado. Jesus só ressuscitou por causa de você. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 20. Esse é o plano. 1 Coríntios 15, 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Aleluia. Aleluia. Não foi por Jesus que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou por você. Jesus é Deus. Não precisava daquele corpo para ser. Ele era antes do princípio. E aquele corpo era apenas parte de uma embalagem temporária para um Deus que é Espírito. Aleluia. Aleluia. Mas porque a morte veio por um homem, Jesus precisava ressuscitar por você. Aleluia. Considera, pois, a bondade de Deus. Glória a Deus. Este amor que Deus coloca para nós, ele deve ser visto todos os dias por nós Aleluia. como um favor imerecido, graça. Não foi porque ele sabia que eu ia pregar bem ou não. Não foi porque ele sabia que você ia cantar bem ou não. Não foi porque ele sabia que você ia ser pastor de uma igreja ou não. Ele fez isso por amor, quando você ainda era um miserável pecador. Foi por você. Glória. Aleluia. Aleluia. Sabe algumas histórias, irmãos? Algumas histórias são tremendas do amor de Deus. Meu pai era um alcoólatra.
Meu pai era um homem que caía na fogueira. Meu pai era um homem que, no seu tempo, eu sempre digo que ele andou nas trevas densas. Por este homem, aleluia, Jesus encarnou, padeceu e ressuscitou. Aleluia. Se parece com a sua história, glorifique a Deus. Considere a bondade de Deus. Ah, mas eu era o mais terrível, pastor. Considere a bondade de Deus. Foi por você. Obrigado, meu Deus. Glória a Deus. Algumas histórias, alguns fatos da nossa própria vida, ou da vida de alguns que estão nos ouvindo, é tão difícil, irmãos, que a gente tem vergonha de contar. Fizemos coisas que nos envergonharíamos, talvez, de falar para os nossos filhos. Aleluia. Foi por você que ele encarnou, para que você não precisasse mais ter vergonha do seu passado. Considera, pois, a bondade. Aleluia. Glória a Deus. Glória. O problema, queridos, é que o texto, e eu quis fazer pela ordem que ele aparece, poderia fazer o contrário para a mensagem terminar mais alegre. Seria uma boa estratégia. Começar pela consideração à severidade. Mas eu quis ser fiel ao que o texto diz. Considera, pois, a bondade. Nós fizemos essa consideração. Aleluia, glória a Deus. Mas considere também a severidade de Deus. Aleluia. Um Deus que não precisa da criatura, falamos isso quando falamos da sua bondade. É capaz de abandoná-las no estado que estão. Considera a severidade de Deus. Primeiro você precisa entender que Deus, Ele sempre procurou trazer a intervenção. Falamos aqui da sua bondade, falamos aqui do seu amor, falamos da encarnação do seu Filho, falamos da sua morte e falamos da ressurreição. A intervenção de Deus para a humanidade. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O problema, queridos, é que todas as vezes que a gente lê João 3,16, e nós sabemos o texto, e sabemos muito bem ele, a gente nunca lembra de ir até o versículo de número 19. Para a gente introduzir. Quem nele crê não é julgado. Levante a sua mão. Oh, glória a Deus. Considera, pois, a bondade de Deus. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o 19, considera, pois, a severidade de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Considere a severidade de Deus. Ele interviu, manifestou a sua graça, e agora disponibiliza para cada um de nós. Você pode rejeitar a bondade e guardar no seu colo o tempo da severidade.
ou você pode rejeitar a severidade e colocar no seu colo a bondade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A severidade dele, ela é terrível, queridos. Porque se nesse momento aqui todos vocês podem considerar a sua bondade, refletir sobre o seu tempo, sobre a sua existência e do que Deus tem feito na sua vida, considerar a sua bondade, da mesma forma você deveria pensar e considerar na sua severidade. E para a gente falar de severidade, Deus colocou no meu coração para a gente ir para o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 12. Considera, pois, a severidade de Deus. Para aqueles que não entenderam a mensagem, para aqueles que não ouviram que Jesus se manifestou em bondade, em amor, para aqueles que não se entregaram, que não saíram das trevas, que não vieram para a luz, Deus manterá sobre ele a sua severidade. Apocalipse 20, 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aleluia. Glória a Deus. É tempo de considerar a severidade de Deus. Queridos, se aqui há uma oportunidade para abraçarmos a bondade, em algum momento só restará a severidade. E eu fui só buscar por curiosidade, falei assim, mas Deus, terminar a mensagem com severidade é ruim. Aí eu fui lá para o livro de Apocalipse, e nos últimos capítulos é exatamente disso que fala. Fala da severidade de Deus. Aqueles que mudarem aquilo que está escrito neste livro, eles sucumbirão diante da severidade de Deus. Amados, fizemos uma observação esta noite. É que Deus não mudou. Ele é bom, mas é severo. Demais. Ele é muito amoroso, mas é justiça. Aleluia. Ele derrama o seu amor sobre nós através do seu Filho, através dos dons do Espírito, através dos seus favores e benesses e bênçãos. Mas ele também é severo para dar tempo seco no momento certo. A Bíblia diz lá em Amós que os homens, vendo tudo aquilo, não se converteram. E eu vou perguntar algo aqui, e você não precisa responder. Você que já sabe tudo isso, já conhece a bondade e a severidade de Deus, você já se converteu das suas más obras? Ou você considera ainda apenas a bondade de Deus? Ou você ainda está perdendo o tempo da sua vida pensando que Deus é bonzinho e paz e amor, porque lhe ensinaram isso que no Novo Testamento era assim? Eu tenho uma palavra para você esta noite. Considera a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade. Aleluia. Glória a Deus. Para os que não mudaram as suas obras, severidade. Para os que não vieram para a luz, severidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Para os que assistiram o sacrifício, mas não se converteram, severidade. Para os que caíram, severidade.
mas para contigo, presta atenção nisso, por favor. Mas para contigo a bondade de Deus. Você dá um glória? Mas o versículo continua: se nela permanecer. Para de ficar indo e voltando. Para de ficar indo e voltando. Para de ir, porque vai ter um dia que tu não vai voltar, porque a severidade de Deus vai te encontrar lá mesmo. Para de titubear entre dois senhores. A Bíblia diz: ou adorará um e rejeitará o outro, ou amará um e rejeitará o outro. Não tem como. É incompatível. Ou você está do lado da bondade de Deus, permanecendo nela, ou você está debaixo da severidade de Deus. É verdade, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu lembrei aqui agora. Eu falo, irmãos, porque assim mesmo, quando eu lembro. Você lembra da loteria esportiva? Tinha zebra, né? Dava zebra. Ei, no céu, na lei de Deus, não tem zebra. Ou é bondade, ou é severidade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não tem o resultado do empate. Ou você vai permanecer na bondade, ou Deus está te dizendo esta noite: de outra sorte, também tu serás cortado. Aleluia. Tem gente que é crente de manhã, se contraria com alguma coisa, de tarde não é mais crente. Tem gente que se converte de tarde, quando é de noite e vem para o culto, a irmã pisou no pé, desviou de novo. E Deus esta noite está te dizendo, porque Ele é bom. E Ele deixou que você viesse aqui esta noite para que você fizesse uma consideração. Para com esse negócio, porque o resultado é absoluto e nunca será um erro. Considera a bondade e a severidade de Deus, porque se você não mudar, porque se você continuar dizendo: eu nasci assim, vou terminar assim, fique sabendo hoje que a severidade de Deus vai se cumprir na sua vida. Pastor, o que eu preciso fazer? Considere isto. Eu quero falar algo para os irmãos. Eu já estou terminando. Todos aqui sabem um pouco da minha história. Quando eu nasci num lar cristão. Mas a gente vai crescendo. Crescendo é uma forma só figurada de falar. A gente vai ficando velho. A gente vai ficando velho e a gente começa a sentir vontade de conhecer as coisas que não conhecíamos, porque fomos criados na igreja. E aí a gente passa a acreditar que podemos ir. E vamos. Passei muito tempo lá fora, correndo o risco da severidade de Deus. Sei que Ele me guardou. Fui assaltado algumas vezes. E nesses assaltos alguém disse que me mataria. Fui levado, colocado num lugar terrível. Mas Deus usou de bondade comigo. Aleluia. Eu não posso parar de considerar isso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aqueles que me levaram diziam assim: não, vamos matá-lo.
Havia alguém que intercedia pela minha vida. Aquelas irmãs do círculo de oração. Glória a Deus. Aleluia. E Deus deixou que eu entendesse que tudo que eu fazia era só por soberba. Sabe, irmãos, eu ia para a igreja. Eu nunca deixei de ir para a igreja. Mesmo fora da igreja, eu ia para a igreja. Aí eu ia para o culto. Eu falava, se Deus falar comigo hoje, eu volto. Se Deus falar comigo hoje, eu volto. Eu não estava considerando a bondade de Deus. Eu voltei sem Deus falar comigo. Eu só considerei a bondade dele. Eu me lembro que no dia que eu fui para a Feira de Santana, que foi o dia que eu retornei, eu fui cantando hino, chorando e me derramando. Fui para a igreja, meu primo ia pregar naquela noite na igreja, pastor, pregou, eu acho que ele se esforçou, né, para pregar bem, mas comigo não falou. E eu só voltaria se Deus falasse comigo. Considere a bondade de Deus. Não fique esperando Deus falar com você, porque Ele não precisa de você. Glória a Deus. É você quem precisa dele. Eu me lembro que o hino é um hino que fala da minha necessidade e não da necessidade de Deus. Já estava terminando o culto. Certamente, se terminasse daquela forma, eu iria para casa sem Deus falar comigo. Aí se levantou um jovem, bem novinho, talvez da idade dos meus filhos, que certamente não é contemporâneo à canção, que certamente deve ter ouvido esta canção. Não estava no script do culto para que ele tocasse. Mas eu preciso considerar a bondade de Deus. Aleluia. Ele foi para o teclado, sentou-se e começou a cantar. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me de você. Aleluia, Jesus. De meus conceitos e valores, eu quero enquanto ele cantava essa canção, eu fazia algumas considerações. Deus não precisava de mim, era eu que precisava urgente dele. E eu queria voltar. Eu não tinha força, mas eu queria voltar. Porque era eu quem precisava. Enquanto eu fui soberbo, enquanto eu não considerei, eu sempre achei que Deus tinha que falar comigo porque Ele precisava de mim. Porque eu pregava desde a infância. E se Ele quisesse ainda me usar, Ele deveria falar comigo. Aleluia, Jesus. Glória. Deus já falou com você esta noite e em outras noites. Glória. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. A canção fala de um retorno. Algo que eu tinha sentido desde a infância. Primeiro amor. Esta é uma noite para você considerar isto. O hino diz: eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir.
Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras. Eu quero voltar ao início de tudo. Considere esta noite a bondade e a severidade de Deus e volta correndo para o lugar que você abandonou. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Queridos, é um culto de crentes. É um culto de doutrina. Mas se você considerou esta noite algo e precisa voltar, venha correndo. Aleluia. Venha correndo. Considere a bondade e a severidade de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar. Considera, pois, esse jeito que você continua não está agradando a Deus. Ou você veio para a luz, ou você continua nas trevas. Considere isso.